Vocês notaram que eu coloquei algumas coisas aqui no Teams? Foi o exercício, não foi? A lista? Também coloquei a lista de exercícios. Só não entendi uma coisa. É para fazer na folha, mas depois fazer no Octave, mas é para gravar e postar junto? Não, eu vou mostrar aqui algumas coisas, tá? Como é que Tá. posso fazer algum exercício e mostrar como é que vocês podem encaminhar, tá? Tá. Bom, eu coloquei aqui no site, né? A aula de antes de ontem. Então, vocês podem ver aqui o link da... Quem não assistiu a aula ou quem perdeu algum ponto da aula está aqui, ok? E esse link fica aqui até hoje, porque hoje à noite eu já troco esse site aqui pela aula de hoje, tá? E assim, a cada aula eu vou alterando esse site aqui pela aula do dia. Tudo bem? Site? Na verdade, é o vídeo do YouTube, tá? É aqui no Teams, né? Quando você vem aqui na equipes, né, de física computacional, tem os menus aqui em cima e tem o menu site, ó. Aí eu coloquei aqui no menu site o link do YouTube da aula da aula de número 6. Entendi. Tá? Que mais que eu coloquei? OneNote. A gente já acabou a unidade 1, né? Então, o OneNote, se vocês virem aqui, está compartilhado com vocês o resumo, né, do que a gente viu na unidade 1, tá? E aqui algumas observações que eu fiz. Tá? E aqui vocês todos podem fazer observação, tá? Se vocês quiserem. Né? Por exemplo, vocês podem aqui colocar um texto aqui, ó. E aí esses textos vocês vão fazer da seguinte forma, né? Vamos ver. Colocar uma letra qualquer aqui, Arial. E aí, por exemplo, vou colocar meu nome, que eu vou fazer observação. Cadê a tela? Sei lá. Você não está compartilhando a tela. Eu não estou compartilhando? Não. Puxa, eu estou falando sozinho. Eu minimizei aqui a tela, eu me perdi, aí eu falei, uai, cadê o professor? Desculpa, eu falando sozinho aqui, né? Tudo bem, agora está compartilhando? Agora tá. Agora tá. Eu só não falei porque eu minimizei essa pastinha aqui, e aí sumiu, eu falei, uai, pra onde que tá agora? Tá, então voltando aqui. Se vocês vierem na equipes aqui no Teams, né? No sites, vocês vão ver aqui a aula a última aula que nós tivemos, tá? Então eu vou sempre que puder substituir este vídeo aqui pela última aula. Muito bem, e aqui em OneNote, eu compartilhei com vocês aqui a unidade que a gente viu, que já acabou, né? A unidade 1, que foi a linguagem de programação que teve. E aqui vocês podem colocar observação à medida que forem estudando, né? E que vai ficar para todos vocês essa observação. Foi o que eu dei, o conteúdo que dei, o dia que foi dado, né? E coloquei até a observação das férias. E aqui, quando vocês quiserem colocar uma observação, só coloca o nome de quem está observando e faz a observação, ok? Sobre a unidade. Bom, à medida que vocês forem colocando as observações aqui, eu posso, eventualmente, num horário de vago, né, que a gente tenha, tecer observações sobre o que vocês comentarem aqui, ou então tirar dúvidas que forem colocadas aqui. Também, se eu continuar nessa disciplina para o próximo semestre, à medida que vocês forem colocando observações aqui, eu posso até, né, ir atualizando as minhas aulas para os próximos semestres, né? Por exemplo, se você viu alguma coisa interessante e que eu não falei em sala de aula, vocês podem colocar aqui, tá? Voltando na equipes, em tarefas,
Eu coloquei a tarefa lá, lista de exercícios, tá? E aqui, todas essas pessoas já visualizaram a tarefa, olha só que legal. Né? Mas ninguém entregou ainda. Eu prefiro que entreguem lá no AVA, porque lá no AVA eu posso dar nota direto, e aí a nota que eu der lá no AVA já vai pro diário, tá? Mas aqui também tá a lista de exercício. Professor, Diga. eu tenho uma pergunta sobre o trabalho. Tipo, eu terminei ele e eu quero saber se, tipo, é a forma que o senhor quer, né? Porque daí qualquer coisa já refaço, porque eu não entendi muito bem, tipo... Tá, eu vou... Você tá com a lista aberta aí? Você quer compartilhar a tela e mostrar como é que você fez? Tá certo. Pera aí. Aqui. Aí, o senhor tá vendo? Eu tô vendo seu zap. Tá, peraí, deixa eu pegar aqui a lista, né? Teve algumas questões que eu não vi a necessidade de fazer na mão. Tipo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11. E eu creio que seja dessa forma, sabe? Tá, mostra aí. Ó, mostrar elas aqui. E as outras, tipo essa daqui, essa 10 aqui, eu fiz tudo na mão. E essa 12 na mão. Mas essas daqui de conversão eu não via como fazer na mão, tá ligado? Quer dizer, tem, mas eu acho meio inútil. Mas eu vou abrir aqui o que teve. Deixa eu ver. Peraí. Ó, vou abrir todas aqui. Opa, esqueci de abrir a 1. 2, 3. Aí. Daí na questão 1, Você né? vai fazer o seguinte agora. Você pode abrir lá um documento lá no... Pode ser no Google Docs, tá? Copia e cola. Questão 1, você copia o que você fez aí, cola lá. Questão 2, copia o que você fez aí, cola lá. Google Entendeu? Docs. Abre o Google Docs aí. Você tem Google Docs? Qual que você usa para escrever? Aí, o Google Docs. Ó. Você tem, rapaz. Achei. Pronto. Deixa eu logar com a minha conta aí. Copia a questão 1 aí. Copia a questão, o enunciado da questão, tá? Ah, o enunciado? E aí cola essa resposta que você selecionou. Tá. Tá aqui. Daí, copia isso daqui. Tal. E é pra colar isso daqui lá. Daí você quer assim a sua resposta? Sim. Coloca uma... Dá um enter aí, coloca resposta. Escreve resposta e pronto. Aí já pode ir para outra. Entendeu? Tá. E as que foi feita na mão pode tirar PDF? Pode. Você fez no papel, né? Fiz. Pode sim. Mas, professor, não era melhor, tipo, mandar já, tipo, zipar esses arquivos aqui tudo? Você só abre no seu computador e vê se tá fazendo o que você quer? Pode ser também, mas eu prefiro assim no papel, porque aí eu vou dar nota nesse papel aí. Não preocupe que eu copio e colo lá no que teve. Tá? Mas eu vou saber se tá certo ou não. Não Tá. preciso estar no que teve, tá? Tá. Pode mandar. Ô, Daniel, fala. Cadê aqui? O Hiller tá falando alguma coisa aqui no chat, eu não sei se ele tem microfone. Deixa eu ver. Vou parar o compartilhamento aqui. Boa pergunta, Hilary.
Você pode digitar no Google Docs aí como fez o Henrique aí. Tá? Se não for dar muito trabalho, mas se for dar muito trabalho, tem esse trabalho. Já que você não tem uma câmera boa. Mas aí você não tem aí ninguém na sua casa que possa tirar uma foto? Bom, então é isso. Se vocês não tiverem condições de tirar foto, vocês resolvam, vocês escrevam aí no Google Docs, ou até mesmo, se vocês quiserem usar LaTeX, sintam-se à vontade. Vou compartilhar minha tela agora, então, ok? Para começar nossas aulas. Começarmos Bom, então, ó, a aula de hoje a gente começa a unidade 2. E vamos ter aqui, na unidade 2, introdução aos métodos numéricos, né? Lembrando que... vamos ver aqui... no guia de estudo de vocês, a unidade 2 corresponde à introdução aos métodos numéricos. A gente vai ter 6 dias de aula relacionado com esse tema. E o objetivo aqui, né, é que vocês sejam capazes de interpolar curvas, obter raízes de equações, né, desenvolver habilidade para integrar e diferenciar numericamente uma função por técnicas relacionadas a problema de valor inicial e a problemas de condições de contorno. Ok? Então, a gente vai ver o que é um problema de valor inicial, o que é um problema de valor de condição de contorno. O conteúdo programático, então, é a interpolação de curvas, que a gente vai falar hoje, raízes de equações na próxima aula, integrações numéricas e diferenciação numérica nas 2 últimas aulas. Alguma dúvida? Não, professor. Até você começar, né? A fazer os negócios. Então, o que a gente vai fazer agora, que se trata de quê, Henrique? De cálculo numérico, né? Então, o que é um cálculo numérico? É um cálculo de aproximações. Aproximações ou exato, né? Você pode realizar cálculos numéricos e obter respostas exatas, tá? Dependendo do problema que você tiver relacionando. Em grande maioria, esses cálculos numéricos, eles dão valores aproximados, tá? Então, é a obtenção da solução de um problema, né, de um problema na física, na química, na biologia, na matemática, né, seja qual for a área de conhecimento que você estiver estudando, por meio de aplicação de um método numérico, né? Então, esses métodos numéricos, eles são muito importantes. A gente vai falar sobre um método numérico hoje, que é o método de interpolação. A solução do problema será caracterizada por um conjunto de números, né? Esses números, eles podem ser exatos ou eles podem ser aproximados. Então, o que vem a ser esse método numérico, né? O método numérico é um algoritmo que você cria para resolver o problema, e este algoritmo ele vai ser composto por um número finito de operações, né? Então, o que é o algoritmo? Algoritmo nada mais é do que uma sequência de comandos. Por exemplo, se você estiver dirigindo seu carro e furar o pneu, você pode traçar um algoritmo para trocar o pneu, né? Então, como é que seria esse algoritmo? É uma sequência de comandos. Se você está dirigindo, a primeira coisa que você tem que fazer é parar o carro num lugar seguro. Segunda coisa, descer do carro. Terceira coisa, identificar qual pneu que está furado. O segundo, afrouxar os parafusos. Terceiro, usar um macaco e levantar o carro. Quarto, retirar os parafusos. Quinto, retirar o pneu. Quarto, colocar um pneu novo. Quinto, depois, entendeu? É uma sequência de comandos que você vai
desenvolver para que seja operado, né? Então, na resolução de problemas físicos, a gente cria um algoritmo que corresponde ao número finito de operações, que envolvendo apenas números, no caso, né, de solução de problemas físicos. E esse algoritmo vai constituir de operações aritméticas, cálculos de funções, consulta de uma tabela de valores, consulta de um gráfico, né, e assim por diante. A solução de uma equação, por exemplo, diferencial por métodos de diferenciação e etc. Então, como é que se aborda o problema, né? Então, você tem um problema físico, você modela esse problema físico, a modelagem trata-se de uma ferramenta matemática que você usa para resolver o problema. Quando você resolve o problema, você tem a solução para o seu problema. Então, a modelagem é a fase de obtenção do modelo matemático, que descreve o comportamento do sistema físico, e a resolução é a fase de obtenção da solução através de aplicações de métodos numéricos, né? Então, este é o objetivo do cálculo numérico, tá? Então, a partir de agora, tudo que a gente vai fazer nessa disciplina, né, vai ter esse objetivo, a resolução de problema por métodos computacionais. Muito bem. O primeiro problema que a gente vai resolver, então, trata-se de interpolação e aproximação polinomial. O que seria uma interpolação? Qual o objetivo de se interpolar funções? Alguém poderia dar alguma ideia? Então, para começar, a interpolação é uma técnica do cálculo numérico, né, para se obter uma função que se aproxime de valores experimentais, por exemplo. Vamos supor que você faz um experimento da medida da temperatura em função, por exemplo, da pressão, ou a variação da temperatura no tempo, né? E aí você vai montar um gráfico, para cada intervalo de tempo, você coloca o valor da temperatura. E aí, quando você coloca no gráfico, né, a temperatura em função do tempo, você vai ter alguns pontos aqui no seu espaço de fase. Então, o que consiste a interpolação? A interpolação consiste de você obter uma função matemática que descreva o comportamento aproximado aqui desses pontos. Ou seja, quando você resolver essa função, ela vai estar muito próxima desses pontos experimentais, né? Então, na verdade, os valores experimentais, né, eles vão estar aqui em torno dessa curva aqui que você obtém, né, por interpolação. Então, a interpolação ela é muito útil na física. Tá? E aí a gente vai ver na aula de hoje algumas técnicas de interpolação. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenha a seguinte tabela de dados. Vou considerar de xi
as medidas da temperatura e do calor específico de uma substância. E aí eu vou efetuar várias medidas. Não tem? Tá. E para cada medida, eu vou anotar qual o calor específico e qual a temperatura relacionada a esse calor específico. Então, vou realizar a medida x1, a medida x2, a medida x3, x4, x5 e x6. Então, quando a temperatura dessa substância está a 20 graus Celsius, né? Aqui a temperatura em graus Celsius. O calor específico dessa substância foi medido a 0,99907. A 25 graus Celsius, 0,99852. A 30 graus Celsius, 0,982,6. A 35 graus Celsius, 0,99818. 40 graus Celsius, 0,99828. 45 graus Celsius, 0,99849. Vamos continuar. A 50 graus Celsius, 0,99878. E a 55 graus Celsius, o valor foi 0,99919. Então, se você vai no laboratório e mede o calor específico de uma substância em função de sua temperatura, né, e efetua aqui, como eu estou mostrando, 8 medidas, né, como responder perguntas do tipo: qual o calor específico da água para uma temperatura que não foi medida aqui nessa tabela, que não foi mostrado nessa tabela. Por exemplo, qual que é o calor específico para uma temperatura de 32,5 graus Celsius? Ou eu posso inverter, qual é a temperatura equivalente a um calor específico de 0,998 graus Celsius, né, e 37. Então, esse é o objetivo da interpolação. Então, você tem um conjunto de dados e a interpolação vai te dar uma função que mais se aproximam desses dados. Então, a partir desses dados, suponhamos que queremos responder as seguintes questões. Qual o calor específico?
a 32,5 graus Celsius. Ou, né, qual a temperatura da substância que corresponde a uma temperatura, a um calor específico de 0,99837. Então, para responder essas perguntas, a gente tem que saber interpolar, né, esses pontos através de uma função. E os métodos de interpolação são muitos, tá? O que a gente vai ver agora é o que se trata de polinômios algébricos. E mais para frente eu vou falar sobre a interpolação de Lagrange. O que é uma função polinomial? Alguém pode me lembrar o que é? Henrique? Oi, desculpa, não tá conseguindo achar o botão de me desmutar. É uma função que tem polinômio, tipo uma equação de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Tá. Então, eu vou chamar essa função de Pn de x. Como é que eu escreveria essa função? Forma mais genérica possível. Ax mais b. Ax mais b? É uma reta, né? Tá. A índice x ou A multiplicado por x? É A multiplicado por x, né? Se eu não me engano. Tá. Onde A e B são o quê? Constantes. São coeficientes, são constantes, né? E x é variável, né? Mas só que o n entrou aonde aqui? Ah, tá. Ok. Então, o x que tem um índice... Não, são as constantes que tem índice n, não é? Nesse caso que você representou aqui, o n vale 1. Ah, tá. Então, ele se refere ao expoente da variável, tá? Então, de uma forma bem genérica, a gente pode escrever assim. A n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais pontinho, 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 mais A1, vou colocar A2, tá? A2, x elevado ao quadrado, mais A1, x mais A0. Ok? Então, esta é uma função polinomial. O n aqui seria o que, então? A ordem do polinômio? Ordem do polinômio, né? Então, também um número inteiro positivo, né? Nesse caso aqui, o n não pode ser negativo e não pode ser número fracionário. E o AN, né? O A0 até o AN, representa o quê? Os coeficientes. Sim, que são constantes reais. Ok? Pode ser fracionários, pode ser negativos, tá? Desde que seja
qualquer número real. Muito bem. Então, os polinômios algébricos, eles são de grande utilidade, né, porque eles aproximam de maneira uniforme funções que são contínuas dentro de um intervalo definido. Vocês lembram o que são funções contínuas? Aquelas são inteiras, né? São deriváveis em todo o espaço. Exatamente. Então, e unívocas, né? Então, você tem uma função aqui dentro de um intervalo AB. Então, esta função dentro desse intervalo, ela é contínua, ou seja, ela tem um valor bem definido para cada valor do seu domínio que corresponde entre o intervalo A e B. E ela é unívoca, né? O que significa ser unívoca? Que para cada valor do seu domínio, você tem apenas um valor da sua função. Muito bem, você pode ter outras funções que têm esse comportamento aqui, por exemplo, né? E aí ela apresenta uma singularidade aqui para um determinado valor, né? E essas são funções que elas não são contínuas, né, em todo o seu espaço, né? Então, se você pegar um intervalo aqui entre A e B, ela não vai ser contínua nesse intervalo, ela tem uma descontinuidade aqui, né, nesse intervalo. Então, muito bem, as interpolações, né, por polinômios algébricos, elas vão interpolar qualquer tipo de função que seja contínua dentro de um intervalo. Então, aí para os alunos que pretendem fazer física experimental, né, e que vão para os laboratórios fazerem medidas, né, os experimentais usam muito o termo de fitar a curva, né? O que significa fitar a curva? Significa obter uma função que, quando plotada, né, dentro do espaço dos seus resultados, eles vão estar bem próximo dos resultados que vocês obtiverem no laboratório. Então, essa função é de grande importância porque aproxima de maneira uniforme funções contínuas. Dada qualquer função, definida e contínua, bom, ela tem que estar definida dentro de um intervalo fechado, né? Quando falo fechado, significa que inclui o valor de A e inclui o valor de B. Então, se você tem uma função que ela é definida dentro desse intervalo, vai existir um polinômio
que é tão próximo da função quanto desejado. Antes de eu continuar, vocês viram em alguma disciplina interpolação por funções polinomiais? Sim, cálculo numérico. Cálculo numérico. Isso aí. Ah, então o que eu estou falando aqui é mais, vocês já estão careca de saber, né? Vixe, Tá, eu nem também não é lembro assim, mais. né? Não, Não, porque eu dormia não. nas aulas do Geraldo. Já foi há muito tempo. A gente já tá Tamires relembrando. era craque nisso. Nada, só era nada. Então a minha aula vai ser assim, a gente vai falar um pouco de... Vou falar de 2 teoremas, tá? Os polinômios algébricos e o de Lagrange. E aí depois a gente vai mostrar isso no Octave, tá? Bom, existem vários métodos de interpolação. Vocês estão me vendo? Vocês conseguem me ver aí no vídeo? Uhum. Vou mostrar esse livro para vocês, ó. Estão vendo? Tá muito pequenininho. Ah, sim. Análise Dá pra ver. numérica. Nesse livro aqui, o primeiro capítulo dele, ele demonstra algumas séries infinitas, né? E aí, mais adiante, ele vai mostrando quais séries elas podem ser usadas para interpolação de curvas. A primeira série que ele mostra é a série polinomial. Né? E depois ele mostra também a série de Taylor. E mais para frente mostra o porquê que a série de Taylor não é uma boa série, né, para se interpolar curvas. E depois ele mostra a interpolação por Lagrange. Então essas duas, a primeira e a última, é o que a gente vai olhar na aula de hoje, tá? Interpolação por Lagrange e interpolação por polinômios. Bom, então vocês devem estar lembrados aí de teorema da aproximação. O que consiste o teorema da aproximação? Vocês lembram? Eu não. Não? Uh-uh. Então vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui uma função representada num domínio, né, X. E essa função aqui é a f de x. E ela pode ser transladada, né, por uma f de x menos epsilon, né, verticalmente, né, para baixo, ou pode ser transladada verticalmente para cima e se transformar num f de x mais epsilon. Opa. O teorema da aproximação consiste em dizer que você pode obter uma função polinomial tão próximo quanto se queira. Tem algum se queira na sala? Não. Da função f de x. Tá? De tal forma que, se você subtrair dentro de um intervalo a função f de x da função p de x, essa diferença vai ser menor do que o epsilon para todo x pertencente ao intervalo a e b. Né? Dentro de um intervalo aqui bem estabelecido da função.
Então, dessa forma, deixa eu desligar isso aqui que está perturbando já. Então, dessa forma, você pode descrever um polinômio, sempre vai existir um polinômio em que essa afirmação aqui é verdadeira. O que significa dizer que você obtém esse polinômio e, através desse polinômio, você interpola pontos dessa função através dessa função polinomial. Entenderam? Aham, professor. Então, significa dizer o seguinte. Para cada epsilon maior que zero, existe uma função polinomial p de x com esta propriedade. Entenderam? Sim, sim. O que a gente pode falar sobre derivadas e integrais de polinômios? É difícil ou é fácil de se obter? Integrais indefinidas. A gente costuma pensar que é fácil, faz lá no papel e tal, mas botar o computador para fazer, mexer com variável é bem... Qual que é a integral de uma função a n de xn dx? Qual que é o valor dessa integral? É uma integral indefinida, né? Alguém voluntariamente pode dizer ou eu voluntariamente escolho alguém para dizer? É o que? A integral? Isso. Já estou respondendo aqui, né? Derivadas integrais indefinidas de polinômios também são o quê? Polinômios? Polinômios, né? Então, se eu tenho uma integral aqui de an de xn de x dx, vai ser o quê o valor da integral? A n é uma constante e sai fora da integral. Xn dx. Continua? Quem está falando comigo? Tamires? Eu. Vai ficar a n de xn menos 1. A n de xn menos 1? Mais 1. Mais 1. E aí? Sobre n mais 1. Muito bem. Isso aí, sobre n mais 1. E se eu derivo em relação a x, a n de x elevado a n, vai ser igual a quanto? Na verdade, isso aqui está incompleto, tá, Tamires? Tem mais uma constante aqui. É, eu esqueci desse detalhe. Bom, isso aqui é a n é uma constante, então a derivada não vai atuar sobre ela. E então a derivada vai atuar xn. sobre xn. Muito bem. Né? Isso aqui vai ser igual a quantos, então? Então, o n N de xn menos 1. a n Isso é o an. x elevado a n menos 1. Né? Então, isso aqui mostra que as derivadas e as integrais
de uma função polinomial também são polinômios, certo? E por essa razão, os polinômios são frequentemente usados para aproximar funções. Como que eu trato polinômios no MATLAB? Alguém tem uma ideia? Ué, né? Chapeuzinho e o número? É ponto, chapéu e o número, né? Não, basta eu definir um vetor A com os valores das constantes. Então, por exemplo, se eu quero definir o polinômio P de x igual a 5x à quinta mais 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 2. Né? Quantos termos polinomiais de polinômios eu tenho nesta função? Quatro? 1, 2, 3, 4. E tenho esse Então termo ela- aqui também, né? 5. Ela vai contar Então, 5. como ele começa com ordem 5, eu tenho que montar um vetor contendo 6 elementos. Ok? O primeiro elemento do vetor é o coeficiente do polinômio de ordem 5. Então, 5. Depois de ordem 4, 3. Depois de ordem 3. Qual que é a ordem 3 aqui? Tem ordem 3? Não. Não. Então eu uso o 0. De ordem 2 é o 2. De ordem 1, qual que é o valor de ordem 1? 1. Errou? -1. Menos 1. Por quê? Depois a constante. Ah, tá. É, porque é menos x, né? Peguei. Entenderam? Então, se eu crio um vetor com esses elementos, né, esse vetor ele pode ser usado para descrever operações com funções polinomiais. Né? Por exemplo, eu posso extrair a raiz da função polinomial. Né? O que é a raiz de uma função polinomial? Os valores que levam ela para zero, né? Exatamente. Então, se eu criar, por exemplo, esse polinômio aqui, ó, 1, 3, menos 2. Esse vetor pode corresponder a qual polinômio? X² mais 3x mais menos 2. E quais as raízes desse polinômio?
vai ser o x1 igual a menos b mais o... Opa! Mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E o x2 vai ser o menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ok? Então, como fazer um programinha para resolver as raízes desse polinômio? Repete a pergunta de novo, prof. Como que eu posso fazer um programa para resolver, para calcular as raízes desse polinômio? Não tenho ideia. Primeiro eu defino A. E depois? Né, vamos usar esse aqui. Tá, o B. Qual que é o valor de A aqui? É 1. É 1. Depois eu defino B. Qual o valor de B? 3. 3. Note que eu estou usando ponto e vírgula, tá? Eu vou trocar de cor aqui, para depois vocês testarem lá no Octave. Então, tem alguém no aeroporto? Não. Vou desmutar aqui, então. Quer dizer, vou mutar. Não pode continuar. É E que minha mãe tá tendo aula. igual a 3, né? E C igual a quantos? Já aproveita que está com o microfone ligado. C é menos 2. Menos 2. Note o seguinte, ó. Eu estou escrevendo tudo na mesma linha, ó. Tá? Atribuindo o valor de A, atribuindo o valor de B, atribuindo o valor de C. Ok? Uhum. Muito bem. E depois, o que eu faço? Aí dá pra resolver o Vou polinômio, né? chamar de Bhaskara igual a quantos? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? Isso aqui é um chapéu. Certo? E depois, o que eu vou fazer? Tira a raiz disso. Tirar a raiz disso, né? Mas eu tenho que fazer o seguinte, ó. If Bhaskara menor que 0. O que acontece se Bhaskara for menor que 0? Da imaginário, né? Exatamente. X1 vai ser igual menos B sobre 2... Opa! Menos B sobre 2 vezes A, certo? Menos SQRT Bhaskara. Eu vou colocar aqui, tá? 3 pontinhos. Menos SQRT
ABS Bhaskara dividido por 2 vezes A. Tá certo? Uhum. O que é esse ABS aí? Absoluto. Vezes I. O I aqui, pessoal, é um número imaginário. Então, se o Bhaskara for menor que 0, ele vai dar uma resposta, né, complexa. Se não, aí ele vai dar uma resposta real. Então, você tem que fazer isso aqui, ok? No Fortran, a gente tem que fazer este comando. E no Octave também, você pode fazer esse comando ou simplesmente você faz isso aqui, ó. Roots. Você faz isso aqui. Opa. Bom, seu polinômio é esse aqui, né? Então, eu vou criar. A recebe 1, 3, menos 2. E depois vocês fazem roots A. Testam aí. Cinco minutinhos para testar. Testaram? Uhum. Deu certo? Deu. Então, aí ele vai dar as raízes x1 e x2, ok? Ah, professor, mas e se o Bhaskara for negativo? Né? Vamos ver aqui uma situação em que o Bhaskara é negativo. Qual a resposta que eu vou ter? Estão vendo minha tela? Uhum. Então, se o Bhaskara for negativo, a resposta vai ser um número complexo. Se o Bhaskara for positivo, a resposta vai ser números reais. Ok? Então, esta é a forma como o MATLAB trata funções polinomiais, tá? Muito mais simples, né? Ele já tem internamente uma função, né? E essa função interna, ele executa este algoritmo aqui que eu estava descrevendo. E vocês podem terminar depois, tá? Então, uma tarefinha para vocês aí é testar esse algoritmo, tá? Vocês vão vir aqui no editor, ó, e escrever o algoritmo, né? A igual a 1, e aí depois você pode mudar. B igual a 3. C igual a menos 2. Né? Bhaskara igual a B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. If Bhaskara maior que 0, né? Else, né?
Se Bhaskara for maior que 0, vocês calculam x1, x2. Se não, vocês calculam x1, x2. Ok? Então, vocês terminam esse script aí e depois vocês podem mandar para mim para eu ir dando uma olhada quem conseguiu fazer, quem não conseguiu fazer, tá? Esse script, ele tem que reproduzir exatamente o comando roots. Alguma dúvida, pessoal? É para agora? Não. Ou depois? Vão fazendo e vão postando lá no... Pode postar lá no Zap ou então lá no Teams, tá? No chat do Teams. Tá. Eita. Muito bem. Agora... Um outro método de interpolação é a interpolação e o polinômio de Lagrange. Para simplificar, vamos primeiro fazer a interpolação de um polinômio de primeiro grau, tá? Que é mais simples, e aí depois, na próxima aula, a gente generaliza. Então, neste caso, nós desejamos determinar um polinômio de primeiro grau. Ops. Que passe pelos pontos distintos. Vou definir como sendo os pontos x0, y0 e x1, y1. Então, vamos supor que eu tenho aqui um gráfico de uma função. Essa função contendo contínua no intervalos entre x0 e x1. Opa! Eu vou chamar essa função aqui de f de x. Ou esta função y igual a f de x. O que eu quero definir agora é uma função y igual a um p de x, um polinômio de grau 1, e esse polinômio passe por esses dois pontos, interceptando essa função, nesses dois pontos. De que forma a gente pode obter esta função p de x que interpole
a função yf igual a f de x nesses dois pontos. Primeiro, a gente precisa definir que o y0 corresponde ao f na posição x0. E o y1 corresponde ao f na posição x1. Né? Então, y0 corresponde ao f na posição x0 e o y1 corresponde ao f na posição x1. Alguém tem alguma sugestão? Henrique sempre tem sugestão. Fala aí, Henrique. A média dos x? Como que a gente faz as médias do x? Ah, faz a soma de x0 mais x1 e aplica na função. E cadê a função? Pode crer, né? Faz a média da função, então. Tá, então a função no ponto x1 menos a função no ponto x0 dividido por 2. É. Vamos tentar um outro método, que eu vou chamar de semelhança de triângulos. Esse seria meu próximo chute. Ah, é? Então fala aí, como é que é? Eu tô tirando, né? Não. Bom, não consegue definir uma ideia, Henrique, por semelhança de triângulos? O que eu quero saber é a cara dessa função p de x, correto? Aham. Então eu vou representá-la a função p de x dentro do meu domínio, de x0 a x1. Né? Em x0, o valor dela tem que ser ε0. E em x1, o valor dela tem que ser y1. E a função ela está definida nesse intervalo aqui. Ó. Ok? O que eu vou fazer agora é construir dois triângulos aqui nesta função. Usando essas coordenadas x0, y0, x1, y1. Então, x0 e y0 corresponde a este vértice, e eu vou construir um outro vértice nesse ponto, que vai ser o valor meu x, que corresponde a qualquer valor entre x0 e x1. E para este valor x, eu vou ter a função p de x. Ok? Então, eu construí uma outra coordenada aqui, que é o x e o p de x. E com isto, eu tenho dois triângulos, retângulos, aqui neste gráfico. A semelhança de triângulos corresponde a dividir a abscissa do triângulo, né, pelo seu cateto, pelas coordenadas do cateto aqui, que correspondem às ordenadas. Então, a abscissa aqui desse triângulo, deste primeiro triângulo, corresponde à distância P, colocar P de x menos y0, dividido, né, pela ordenada aqui x menos x0. Essa razão aqui, para este triângulo, vai ser igual à razão para este triângulo. E neste triângulo eu vou ter a seguinte razão. y1 menos p de x, né? y1 menos p de x, x1 menos x.
Entenderam? Bom, agora eu posso fazer uma manipulação algébrica aqui e escrever da seguinte forma. P de x menos y0 multiplicado por x1 menos x vai ser igual y1 menos p de x multiplicado por x menos x0. Agora eu quero que vocês façam uma manipulação algébrica sobre esse termo de forma a obter uma função polinomial p de x. Façam aí rapidinho essa conta para mim, por favor. Bom, isto aqui, ó, corresponde à semelhança de triângulos, tá? Enquanto vocês fazem, eu vou pegar uma lista de exercícios aqui para vocês fazerem sobre esse problema. Fizeram? Uhum. E aí, quanto que deu? Eu. Y1. Que multiplica x menos x0. Por favor. Peraí, Guilherme. Só um pouquinho, pessoal.
Pronto, pessoal. Pode falar de novo? Posso. É Y1 De vezes x1 menos x. x1 menos x. Dividido por x1 menos x0. E aí? Só isso? Mais y0 vezes x1 menos x. Ah, eu falei errado. O y1 é x menos x0. Então vamos lá. Aqui é x menos x0. Isso. Nas minhas contas, né? Posso ter errado. E aí que é x1 menos x. x1 menos x. Dividido por x1 menos x0. Alguém mais encontrou esse valor? Eu ainda tô fazendo. Vou dar mais 2 minutos, tá? Para terminarem. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Ô, Henrique, Apocalipse, eu mesmo. como é que você fez pra mudar a cor o layout do seu... Layout não, né? A cor do script do seu Octave? Ué, meu padrão é branco. Não, pô, não tô perguntando na tela, tô perguntando tipo, pra variável e pra constante ter cor diferente. Você tá na janela de comando ou na janela de edição? De comando. Então, ali não dá, pô. Ali não muda. Ali é tipo uma calculadora em tempo real, tá ligado? Que você tá brincando. Pra você fazer script, você tem que ir na janela de edição. E lá ele vai montando essas coisas. Botando corzinha, em vetor, essas coisas. Ah, boto fé. Boto fé. Beleza. E aí, pessoal, terminou? Terminaram? Podemos continuar? Bom, vamos resolver aqui. A equação para ser resolvida, né? Então é P de x menos y0 multiplicado por x1 menos x
igual y1 menos p de x multiplicado por x menos x0. Bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, escrever p de x multiplicado x1 menos x menos y0 multiplicado por x1 menos x igual y1 de x menos x0 menos p de x menos x0. Então, agora, eu tenho p de x menos x menos p de x menos x0, né? Passo esse termo para o lado de cá, igual y0, passando esse termo para o lado de lá, x1 menos x mais y1 de x menos x0. Colocando esse termo p de x em evidência, eu vou ter x1 menos x. Professor, Oi. esse P de X que você passou, ele não é somando? Ele está subtraindo e Somando, né? somando. Aqui é mais. Isso. Obrigado. Não. Então, fica menos x mais x dá 0, menos x0, igual a y0 de x1 menos x mais y1 x menos x0. Então, a função p de x, ela vai ser y0 x1 menos x, x1 menos x0, mais y1 x menos x0, x1 menos x0. Ou eu posso fazer o seguinte, só inverter esses termos aqui, de forma que o x fique positivo, tá? Mais uma questão de representação do resultado. Mas a função polinomial a gente já chegou. Então, vai ser um y0, invertendo aqui os termos em cima, vai ficar x menos x1. Né? Invertendo os termos aqui embaixo, vai ficar x0 menos x1. Mais y2 x menos x0 x1 menos x0. Muito bem, eu vou chamar eu vou definir, né, algumas funções aqui. Que eu vou chamar de L0 de x. L0 de x é a função para y0, né, que é x menos x2 dividido por x0 menos x1. E a L1 de x igual a x menos x0 dividido por x1 menos x0. De tal forma que agora o meu polinômio de x é igual
a y0 L0 de x mais... Na verdade, aqui é y1, né? Não sei por que eu coloquei y2. Esse ruído tá vindo de onde? Tamires. Tira e coloca de novo o fone, Tamires. Tamires, quer fazer alguma observação? E... Tamires. Levou bloco mesmo. Não, não é ela que desligou. Não foi eu que bloqueei, não. Então, L1 de x. Aqui estão alguns resultados da web. Esse Google tá me escutando. Caba safado. Pessoal, aqui está a minha função polinomial. Como testá-la para saber se deu certo ou se deu errado? Só na prática. Então, vamos para a prática, né? Testando. Então, vamos definir L0 na posição x0. Quanto que vale L0 na posição x0? Se x for igual a x0, eu não sei por que eu coloquei x2 aqui. Aqui é x1, pessoal. Se L0, se x for igual a x0, L0 de x0 vai ser quantos? No lugar de x, eu uso x0. x0 menos 1 dividido por x0 menos 1 dá 1. E L0 na posição x1, quantos que vai dar? x1 menos x1 dá 0. 0 dividido por qualquer valor vai ser sempre 0. Qual que é o valor de x1 na posição x0? Desculpa, o valor de L1 na posição x0. L1 na posição x0 vai ser x0 menos x0 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. E L1 na posição x1. x1 menos x0 dividido por x1 menos x0 vai dar 1. De tal forma que o polinômio na posição x0 vai reproduzir o quê? y0 multiplicado por L0 de x0. L0 de x0 é 1. Mais y1 multiplicado por L1 de x0. L1 de x0 é 0. E isso aqui vai dar y0. E o polinômio na posição x1 vai ser y0 de L0 na posição de x1. L0 na posição de x1 é 0, multiplicado por 0, mais y1, aqui é y1, né? y1 multiplicado por L1 na posição x1. L1 na posição x1 vale 1. Multiplicado por 1. Então, isso aqui vai dar 0 e isso aqui vai dar y1.
Então, este polinômio aqui, ele vai me resultar em uma função que ela é linear. Note que ela depende de x. A função linear. E essa função linear, ela vai passar pelos pontos y0 e y1. De tal forma que esse polinômio que a gente obteve é a única função linear que consegue passar por y0 e y1. Entenderam? Bom, a gente fez. Alguém quer fazer alguma observação? Vamos ver os chats. Sim. Isso, Tamires. Você, eu acho que ligou o microfone aí deu ruído. Bom, nós já chegamos a 1h15. Na próxima aula, a gente vai generalizar esse polinômio de Lagrange, né? Porque aqui a gente obteve o polinômio de uma função linear que interpola dois pontos, né? Ela vai interpolar esses dois pontos aqui. Então, você pode ter uma função y qualquer e ela vai interpolar esses dois pontos. Obviamente, se você quer obter uma interpolação que gere todos esses resultados aqui, o que você faz? Alguém tem alguma sugestão? Vamos ver aqui quem que vai sugerir. Amanda. Você está muito quietinha. Qual sugestão que você dá? Cadê tu, Amanda? Qual a pergunta? Tá bom. Eu mostrei aqui a interpolação, né, por uma interpolação linear de dois pontos, né? A função em vermelho aqui. Né? Então, são esses dois pontos aqui que ela vai interpolar. Agora, se eu quiser produzir uma função P que reproduz exatamente o contorno dessa função y aqui em vermelho, que é quase uma função seno, né? O que eu tenho que fazer? Diminuir muitos espaços entre x e x0, né? Fazer infinitesimal. X e x0? x1 e x0? Exatamente. Desculpa. Então, eu poderia fazer o mesmo procedimento, só que em vez de colocar x1 nessa posição, eu coloco ele nessa posição. E aí eu vou reproduzindo esse procedimento, né, para os intervalos pequenos entre x0 e x1. Concordo? Então, se eu diminuir esse intervalo aqui, ó, esta minha interpolação ela vai gerar exatamente os pontos desta curva. Então, agora fica a tarefa para vocês fazerem, até a próxima aula, usar essa interpolação. Pode usar a polinomial e também a de Lagrange, para obter uma função que reproduza esses valores aqui.
Reproduza esses valores e responda essa pergunta aqui. Qual o calor específico desta substância a 32,5 graus Celsius? Qual a temperatura da substância que corresponde a um calor específico de 0,99837? Ok? Então, eu vou fazer um procedimento agora para vocês verem aqui. Que é já disponibilizar esse Jamboard. Aula 7. Tá. Então, nos arquivos, esta é a unidade 2, né? Vamos criar a unidade 2 aqui. E a aula de hoje eu já vou deixar disponível aqui. Como é o nome do arquivo? Aula 7, interpolação. Pronto, então já está disponível. Quem quiser pegar as anotações, já estão disponíveis aqui na aula 7. Eu vou finalizar a gravação por aqui.